Oi pessoal, para esse vídeo a gente quer calcular a força gravitacional que um planeta exerce sobre uma partícula de massa m, ok? Bom, eu tenho aqui um planeta de raio R e o centro de massa do planeta está distante uma altura h da partícula m. Então eu já coloquei meus eixos coordenados numa situação que para mim é boa, onde o eixo z vai passar pelo centro de massa e a m está na origem, tudo bem? Para eu calcular isso, bom, você já deve imaginar, vou ter que fazer uma integral sobre o sólido todo. Então a primeira coisa que eu quero fazer é parametrizar esse sólido. E ele sendo assim um planeta esférico, eu vou usar as coordenadas esféricas, tudo bem? Você fala, professor, um planeta esférico, as coordenadas esféricas vai ficar fácil. Calma, porque nesse caso, veja que o seu planeta está longe da origem, né? A gente sabe que é muito fácil parametrizar uma bola cuja origem está no centro da bola. A gente já fez também num vídeo um caso em que a bola é tangente aqui, mas agora esse planeta, essa bola está bem para cima, tá bom? Então a gente vai parametrizar em coordenadas esféricas, veja bem. Coordenadas esféricas. Eu acho que uma coisa é clara para todo mundo. Se você parar para pensar no ângulo θ, que é o ângulo de giro ali embaixo, ele vai de 0 até 2π. Por quê? Porque o seu planeta está completo girando. Se você fosse pegar só uma fatia, aí você limita o θ. Então eu vou colocar que o θ é de 0 até 2π. Isso é tranquilo. Outra coordenada é o ângulo φ. O ângulo φ, ele vai desde o eixo z e ele baixa aqui. Então, basicamente, tem vários ângulos que vai pegar seu sólido até um certo ângulo em que vai ficar tangente. Então, para muitos ângulos, você vai conseguir uma parte do sólido até um certo ângulo que vai ficar tangente. E esse ângulo eu vou chamar de φ0. Tudo bem? Então, meu ângulo φ, ele vai de 0 até um determinado ângulo φ0. Eu acho que é simples também a gente parar para prestar atenção aqui. Quando isso daqui for tangente, ó, na tangência, você tem um triângulo retângulo aí junto com o raio, certo? E mais, esse segmento aqui é justamente o H. Então é simples você saber uma informação que vai ser útil para a gente. O seno de φ0 é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é R sobre H. R sobre H, ok? Por fim, a gente tem que saber o ρ. E aí eu vou te falar, para cada φ que você tiver, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Para cada φ que você tiver, o seu ρ, ele vai variar desde que ele entra na esfera até que ele saia da esfera. Então, basicamente, você tem aqui, para cada φ, você tem um ρ mínimo e você tem um ρ máximo. E eu quero te dizer, o seu ρ ele vai variar entre o ρ mínimo e o ρ máximo. Vai falar, tá, professor, mas quem são o ρ mínimo e o ρ máximo? Então agora a gente vai apelar para a equação da esfera, tá? E aí a gente vai colocar a equação da esfera em coordenadas esféricas e vamos ver quem são esse ρ mínimo e esse ρ máximo. Então veja a equação da esfera aqui comigo, ó. A equação dessa esfera, ela é x2 mais y2 mais z menos h2 igual a r2, tá? Veja que você faz x menos o centro, y menos o centro, z menos o centro, eleva aqui ao quadrado, é igual ao raio. O centro ali é o ponto 00h, tá bom? Ótimo, então em coordenadas esféricas eu vou continuar aqui, ó. Mais y2 mais z2 menos 2hz menos r2 igual a 0. Vou passar tudo para a coordenada esférica. Essa parte aqui é fácil de saber que é o ρ ao quadrado, ok? Desculpe, eu esqueci de um h ao quadrado aqui. Agora sim. Mais h ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Então, voltando, essa parte aqui é um ρ ao quadrado, essa parte aqui é 2h. O z, você vai se lembrar em coordenadas esféricas, é ρ vezes o cosseno de φ. Então, eu vou colocar um cosseno φ vezes ρ mais h2 igual a 0. Essa equação igual a 0, se você for parar para pensar, é uma equação do segundo grau em ρ, onde você tem 1 vezes ρ ao quadrado
menos isso tudo aqui, vezes ρ e mais isso. Então, se você lembrar da equação do segundo grau, esse cara é o A, esse cara é o B e esse cara é o C. E quando que isso aqui acontece? Quando você está exatamente em cima da casca esférica. Ora, essa equação tem duas raízes. São exatamente os dois momentos em que o ρ está em cima da casca esférica. Então, o que eu quero te dizer? As raízes dessa equação são o ρ mínimo e o ρ máximo, que são os seus limites de integração. Então, vou resolver isso daqui, tá certo? Vou usar Bhaskara, vou resolver a equação do segundo grau em ρ. Então, vamos ver. Olha, primeiramente, o discriminante, o delta, é b ao quadrado, que no caso é 4h2 cosseno 2, menos 4AC, que é 4H2 menos R2. Ok? Bom, mas quem é o ρ? O ρ é igual a menos B, que é 2H cosseno φ, mais ou menos a raiz daquilo lá. Eu vou colocar então 4H2 cosseno 2 menos 4 que multiplica H2 menos R2. Dividido por 2A, que no nosso caso é só dividir por 2. E esse dividir por 2 já simplifica aqui uma coisinha. Dividido por 2, corta 2 aqui, 4 dentro da raiz e 4 dentro da raiz. Então, claro, você tem uma quantidade menos a raiz e uma quantidade mais a raiz. Ora, o seu ρ mínimo só pode ser o H cosseno φ menos a raiz de H2 cosseno 2 φ menos. No caso aqui, eu já vou colocar assim, ó, para facilitar, tá? Esse menos eu vou trocar o sinal, eu vou colocar menos H2 mais R2, ok? Mais R2. E o seu ρ máximo é H cosseno φ menos a raiz, a mesma coisa. Aliás, mais, né? Um é menos, o outro é mais. A mesma coisa, cosseno 2 menos H2 mais R2. Uma coisa que eu quero que você já preste atenção. Se você for parar para pensar bem, aqui você tem um H2 que multiplica cosseno 2 menos 1. Opa! Cosseno 2 menos 1 é menos o seno 2. Então aqui, eu quero repetir essa conta aqui, ρ mínimo igual a H cosseno φ menos, aqui eu já quero escrever uma outra identidade que eu vou achar melhor para mim. Eu vou colocar R2 menos H2 seno 2 de φ. Vai ficar melhor para mim. E aqui idem, tá? É a mesma coisa, mas eu vou colocar dentro da raiz R2 menos H2 seno 2. Tá bom? Então, eu vou escrever essas expressões lá, só para a gente guardar aqui nos meus limites de integração. Então, aqui vai ficar H cosseno menos a raiz de R2 menos H2 vezes o seno 2, menor que ρ, menor do que H cosseno φ menos R2 menos H2 seno 2 de φ. Ótimo. Aliás, aqui é mais, né? Aqui é mais. Tá bem claro, então, a parametrização da esfera? Tá ótimo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar um elemento infinitesimal de massa. Presta atenção, eu vou fazer outro desenho similar aqui, tá? Aqui eu tenho a minha massa M. Aqui eu tenho o meu planeta. Aqui o meu centro é H. O que eu quero fazer? Eu quero pegar um elemento infinitesimal de massa aqui e quero ver a força de atração gravitacional entre um elemento infinitesimal de massa dm e a massa que foi colocada na origem. É claro que o dm atrai essa massa por uma força de atração, então aqui na origem a força é para cima. E dá para perceber que essa força ela é simplesmente um múltiplo do vetor posição P. Então, se esse dm está num vetor x, y, z, a força é um múltiplo de P. Sendo a força um múltiplo de P, eu já sei que ela aponta no mesmo sentido, eu sei a intensidade dela, certo? Pela lei de Newton, eu sei que a força tem a intensidade
G, a constante da gravitação universal, o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Nota que a distância é justamente o módulo do vetor posição dm. E por isso é que a massa m já é colocada na origem. Isso facilita um bocado, tá? Vezes um vetor unitário que aponta na direção e sentido de P, que nada mais é do que isso aqui. Tudo bem? Ah, bom. Tá certo agora? Ah, desculpa, aqui é P. Eu coloquei o quadrado, mas aqui é P. Então tá ótimo, é claro que aqui vai dar uma normal cubo, certo? Vai dar uma normal cubo. Aí ótimo, também, bom, esqueci, mas aqui é um DF, é um pedacinho de força, né? É um pedacinho de força. E como é que eu vou achar a força toda? Bom, a força é a integral no sólido inteiro. Então a força é a integral no sólido Q. Lembra que isso aqui, esse P, é um x, y, z, tá? Então você vai integrar tudo isso, x, y, z, vai ter 3 componentes da força. Então você vai ficar com a integral de g, m, dm, sobre a norma ao cubo, vezes o x, por exemplo. Fica mais elegante se eu colocar o x para dentro. Então eu vou colocar x dm. Tudo bem? Você vai integrar em Q, g, m, y, dm, sobre a norma de P ao cubo. E você vai integrar em z, para achar as 3 componentes da força, certo? Mas, pela simetria lá do seu problema, você já sabe que a força tem que estar apontando para cá, ou seja, na horizontal você sempre tem um cara simétrico e as coisas se anulam, só vai sobrar uma força no eixo Z, que a gente está chamando aqui de vertical. Então, essa parte aqui tem que dar 0, essa parte aqui tem que dar 0. A força tem que ser, a intensidade da força vai ser só essa componente. Então, o que eu quero calcular? A intensidade da minha força é a integral tripla em Q de Gm Zdm sobre a norma de P ao cubo. E nesse caso, eu vou usar a minha parametrização que eu acabei de colocar lá. Então, vai ficar como? Integral de 0 até 2π, da integral de 0 até φ0, da integral de ρ mínimo até ρ máximo, atenção, Gm, esse dm aqui, ó, eu vou colocar a densidade dx, dy, dz, então já vai aparecer, a minha densidade eu vou colocar um delta zero, supondo que a densidade do planeta é toda constante. E vou passar para as coordenadas esféricas, certo? Então eu vou passar o z para coordenadas esféricas, é ρ cosseno φ. Vou colocar o determinante do jacobiano, ρ ao quadrado seno φ. Vou colocar aqui embaixo a norma de P ao cubo, a norma é ρ, que dá ρ ao cubo. E finalmente aqui eu vou escrever dρ, dφ e dθ. Eu quero que você entenda que é essa a integral que você vai fazer. E muito mais. Olha como as coordenadas esféricas são realmente super interessantes. Essa norma aqui ao cubo é a soma de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Essa raiz já sumiu aqui. E o ρ cancelou. Então, ficou uma coisa super, super legal. Eu vou continuar essa conta para cá. Me acompanha. Ok? Me acompanha porque aquele ρ mínimo e aquele ρ máximo, você lembra, né? Tem umas raízes. Ainda não dá para dizer que é uma coisa super fácil, mas a gente vai tentar facilitar ao máximo. Então, eu vou fazer a integral ali. Eu vou repetir, então, a minha integral é a integral de 0. Vou passar o G m delta zero para fora. Vou integrar em θ, porque o θ não aparece em lugar nenhum, então já vai ficar um 2π. Vou integrar de 0 até φ0 em dφ. E vou integrar de ρ mínimo até ρ máximo a minha função. E o que sobrou foi só um cosseno e um seno, certo? Cosseno de φ, seno de φ, dρ, dφ. Basicamente, essa é a integral. A integral em θ é muito fácil. Então, o que é a integral disso daqui com respeito a ρ? Horas, isso é uma constante com respeito a ρ. Então, vai dar ρ daqui até aqui. Então, isso daqui vai ficar Gm, delta zero, 2π, integral de 0 até φ0,
de cosseno de φ, seno de φ, ρ máximo menos ρ mínimo de φ. Simples assim. Veja agora quem é o ρ máximo menos o ρ mínimo. Dá uma olhadinha para cá. Se você fizer isso menos isso, essa parte aqui vai cancelar, esse sinal muda para mais e vai ficar duas vezes essa raiz. Então eu vou escrever isso, horas. Eu vou escrever g, m, delta 0, 2π, integral de 0 até φ0, duas vezes a raiz, certo? Então eu vou colocar o 2 para cá e vou colocar a raiz que eu tenho aqui, que é R2 menos H2 seno 2 de φ de φ. Pronto. Essa é a integral que você de fato tem que fazer. Você vai falar, professor, mas essa integral tem uma raiz, é uma coisa complicada, como é que eu vou sair disso, etc, etc. Mas se você parar para olhar bem, você chamando essa parte aqui, ó, de u, tem um seno ao quadrado, quando você derivar o du, vai ficar exatamente 2 seno cosseno. Então, o que aparece aqui é praticamente um du, né? Porque ainda vai ter um h ao quadrado. Mas vamos fazer essa mudança de variáveis com calma, tá? Com calma. Então, eu vou fazer aqui nesse resto de quadro e a gente vai passar para lá com a variável já mudada em u. Então, veja, eu vou chamar de u o que está dentro da raiz, tá? Muitas vezes é assim que a gente faz. Então, seno ao quadrado de φ. Quando você chama de u tudo que está na raiz, essa raiz já vai simplificar bastante. Depois disso, quem é du? Ora, du é menos 2h2. Vou colocar menos h2 vezes 2 seno cosseno de φ. Então, claro, essa parte aqui é exatamente menos 1 sobre h2 du. Essa parte que está aqui. Por fim, o que falta a gente ver? Você tem u e tem φ. Eu quero resolver os limites de integração. E isso é uma parte importante. Veja, eu estou integrando de 0 até φ0. Então, quando φ é 0, o meu u ó, é R2H ao quadrado seno ao quadrado de φ. Quando φ é 0, essa parte some e fica R0, R2. Então, eu vou integrar em u de R2. E agora vem a parte que é mais legal de todas. Agora é a parte que quando você olha essa conta, você fala, puxa, acho que foi feito para dar certo. Porque quando φ é igual ao φ0, você vai se lembrar o seno de φ0. Quem é o seno do φ0? É o R sobre o H. Se você colocar aqui no seno o φ0, quando φ é igual a φ0, o seno ao quadrado vai ficar R2 sobre H2. Vai cortar o H, R2 menos R2 e vai dar 0. Então, quando φ é igual a φ0, aquele seno dá R2 por H2 e você vai integrar de R2 até 0. Muito bonito, né? Muito bonito. Então, essa integral aqui se torna o quê? Gm delta 0, 2π, da integral de R2 até 0. Aquela parte toda ali, ó, é menos 1 sobre H2 du, que vai ficar a raiz de u e du. Uau! Que maravilha, né? Claro que você vai inverter os limites de integração e tirar esse sinal. Esse H2 embaixo sai da integral. Olha que coisa bonita que está ficando. Você vai integrar de 0 até R2, u elevado a meio, du. Essa integral aqui, u elevado a meio, é u elevado a 3 meios, vezes 2 terços, não é isso? Horas de 0 até R2. Então, quando u for R2, isso vai dar R ao cubo, certo? Vai dar R ao cubo. R ao cubo menos L. Então, essa integral aqui é 2 terços de R ao cubo. Então, vejamos como é que ficou. 2 terços vezes o 2 ficou 4 terços. Esse π eu vou colocar aqui. O R ao cubo eu vou colocar aqui. O meu delta 0, G, M, sobre H2. Pronto. Essa é a força gravitacional que um planeta inteiro exerce numa partícula. Você vai falar, tá, professor, que resultado legal, mas ainda não acabei. Ainda tem mais coisa. Olha que coisa mais interessante. Isso daqui é exatamente o volume do planeta. Vezes a densidade é a massa do planeta. Então, isso daqui é um m sobre a distância ao quadrado. E você sabe o que isso significa? A força gravitacional que o planeta todo exerce na partícula é a mesma força que uma partícula de massa m situada naquele ponto
00H, exerce na mesma partícula uma distância h ao quadrado. Então a força desse corpo esférico, a força gravitacional desse corpo é a mesma que se a massa tivesse toda concentrada no seu centro. Vale a pena você ver aqui, ó, se você quiser, para ficar mais claro, me acompanha. Pega a massa desse planeta inteirinho e coloca aqui, ó, a massa m. Duas partículas, uma distância h. A força é g, m sobre h quadrado. E é o resultado que a gente achou. Essa coincidência dá certo, porque a distribuição de massa, nesse caso, é uma distribuição esferosimétrica. Então, você pode concentrar. A mesma coisa vale para carga, tá? Se você tiver uma distribuição de cargas esferosimétrica, a força pela lei de Coulomb vai ser a mesma que se a carga toda estivesse no centro. Tudo bem? Espero que tenha ficado bem claro, espero que você possa se encorajar a parametrizar vários sólidos em coordenadas esféricas, que são convenientes no caso de forças, e aplicar essas integrais aí para vários exemplos. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.